Bom dia, queridos. Hoje é dia 23/3/2023. Seja muito bem-vindo. Farol em sua casa. Vamos mais um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre crescendo por meio da tentação. Nós estamos num processo aí realmente de busca de propósito realmente para nossas vidas. Qual é o propósito para nossas vidas? A palavra de Deus em Tiago capítulo 1, versículo 12, a Bíblia Viva traz uma tradução da seguinte forma: feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. É interessante uma outra questão assim, quando você olha, você fala: feliz é o homem que não cede à prática do mal. Martinho Lutero dizia que minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Nós entendemos que toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi levado ao deserto. E quando ele foi levado ao deserto, ele foi tentado. E nós entendemos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, quando fala realmente a respeito do relacionamento de Deus com o homem, nós entendemos que existe um adversário sobre a sua vida. E quando há esse adversário sobre a sua vida, nós entendemos que sempre ele vai tentar tirar você, vai tentar tirar eu do foco realmente do projeto, tirar realmente do propósito específico, do propósito realmente original de Deus. Nós vemos isso acontecendo em Gênesis, onde realmente Adão foi tentado, e sabemos que para Adão era a esposa, era Eva, como nós vemos no caminhar. Então, para cada um de nós existe um preço. Sansão, por exemplo, foi Dalila. Então nós olhamos para isso e nós entendemos assim que para cada um deles tinha um preço, o viver fora do propósito. Nós tivemos e o interessante assim, né, que a todo momento Deus continua dando oportunidade para que você realmente possa retornar ao propósito, para que você realmente possa retornar aquilo, qual é realmente a realidade, qual é o propósito ideal dele para a sua vida, qual é o plano original dele para a sua vida. Deus está sempre tentando nos colocar no propósito original. E quando nós resistimos à tentação, um exemplo disso bem claro, José, realmente você recebe aquilo que Deus tem para a sua vida. E para nós compreendermos um pouco melhor isso, você deve primeiro identificar quais são as qualidades do caráter, né, de Jesus. Uma das mais sucintas descrições do seu caráter são os frutos do Espírito. E isso é mansidão, domínio próprio. E aqui não há conflito algum nas leis. Então, quando você olha para mansidão e domínio próprio, é aquela questão assim: e eu? Será que eu tenho os frutos do Espírito sobre a minha vida? Porque quando você entende isso, que há um exemplo, né? Deus nos ensina a amar, pondo o quê? Pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor, não é nem o derredor, ao redor. Amar pessoas agradáveis é fácil, e amar pessoas desagradáveis? E você realmente ser testado na sua mansidão todos os dias, ou você ser testado no seu amor todos os dias? Aí vem a palavra e diz para você e para mim que se eu não amo quem eu vejo, como que eu vou amar quem eu não vejo? Ter a paciência que Deus pode estar te usando para lapidar aquela pessoa, ou aquela pessoa está sendo utilizada realmente para que você seja lapidado. Então é você entender que Deus pode utilizar as situações opostas de cada aspecto realmente do fruto para nos permitir fazer uma escolha. Ele coloca, quando nós falamos assim, não peça paciência, que Deus vai colocar a tempestade.
E isso faz o quê? Porque você vai crescer o quê? Na tempestade. Não peça calmaria que Deus manda a tempestade, né? Então, por quê? Porque é na tempestade que você cresce, é na adversidade que você cresce. E como essa questão da tentação, então, ela funciona? É útil, né, nós sabermos que Satanás ele é previsível, ele tem usado as mesmas estratégias, bem como os velhos truques desde a criação, aquilo que eu falei para vocês no início. Todas as tentações seguem o mesmo padrão, não é diferente. E se você for analisar, para cada um ele utilizou o que? Aquilo que realmente tocava em algo a qual mexia com ele. E foi por isso, né, que o apóstolo Paulo falou: somos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. Na Bíblia nós aprendemos que a tentação ela segue um processo de 4 fases. E que Satanás usou tanto com Adão, como eu falei, com Eva, quanto com Jesus. Na primeira fase, Satanás identifica qual é o desejo dentro de você. Pode ser um anseio pecaminoso, como o desejo de vingança, de controlar outra pessoa, entende? Pode ser um anseio normal e legítimo, como o desejo de ser amado, de ser valorizado, de sentir prazer. A tentação, querido, ele começa quando Satanás sugere um pensamento, que você ceda a um desejo dele, ou realize um desejo legítimo da forma errada ou na hora errada. Então tome cuidado com atalhos, e frequentemente são tentações. Guarde bem isso. Atalhos frequentemente são tentações. Satanás sussurra no seu ouvido. Quantas vezes ele tem sussurrado no seu ouvido? Você merece isso. Você deveria ter isso agora. Sabe? Vai ser emocionante. Vai ser confortante. Vai fazer diferença. Vai fazer que você se sinta melhor. E são, sabe, dessa forma que ele chega sussurrando em sua mente, como ele fez com Eva. É mentira de Deus. Quando ele está dizendo assim, sabe, Deus mentiu. Você não vai morrer não. Vocês vão ser igual a ele. Sabe, palavras doces. Ele nunca vai chegar com pressão sobre sua cabeça. Nós pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver um desejo interno, a tentação não tem como atraí-lo. A tentação sempre começa na sua mente e não na circunstância onde ela ocorre. Sabe por quê? Jesus disse algo que é tremendo, que diz assim, pois do interior do coração do homem, o que vem? Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Tiago nos diz que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de nós. E a segunda fase é a dúvida. Então nós falamos da primeira. A segunda é a dúvida. Satanás tenta fazer você duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Aquilo que ele falou para Eva, aquilo que eu comentei com vocês. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Só um pouquinho, não vai fazer mal nenhum. Só uma vez. Sabe, só uma vezinha, ele vai te perdoar, você vai lá, pede perdão, resolveu. Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo, em que outra época. Ele pode dizer isso para você, foi para outro povo, foi para outra época. Deus não quer que você seja infeliz. Na verdade, Deus ele não quer que você seja feliz, por isso que Ele te proibiu. E a Bíblia nos adverte, cuidado, não deixe que os maus pensamentos, as dúvidas, levarem algum de vocês a afastar do Deus vivo. A terceira é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, ele é o pai da mentira. Ele é chamado de pai da mentira.
tudo que ele lhe disser será falso, ou nada além de uma meia verdade. Satanás oferece mentiras para substituir o que Deus já disse em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer, como ele falou para Eva. Você será mais esperto do que Deus. Você pode se dar bem com isso, pode se dar bem na vida. Ninguém vai saber, só está você mesmo aqui sozinho. Sabe, abre lá, abre o site, não tem problema nenhum. Dá uma fumadinha, bebe um golinho. Sabe, coisas que Deus, não estou dizendo que é errado você beber, ou você fazer aquilo porque você tem um livre-arbítrio. Mas Satanás, ele diz para você, faça que não faz mal nenhum. E você tem que ver realmente o que realmente te afasta de Deus e o que realmente te aproxima de Deus. O que vale a pena? Ele fala para você: não estressa não, vamos ali, eu vou resolver seu problema. Além do mais, estão todos fazendo, o que vai fazer diferença você não fazer? E ele pode dizer para você apenas um pecadinho. E o interessante é o seguinte, que esse pecadinho, ele é como uma gestação de uma criança. Vai chegar um certo momento que ele vai aparecer, porque ele não vai ficar pequeno, ele vai crescer durante o processo. E a quarta fase, que é a última, que é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que tinha, que vinha brincando em sua mente. Quando você brinca, quando você quebra um princípio, você é quebrado por ele. O que começa com uma ideia, ele nasce com uma conduta. Começou com uma ideia, ele vai nascer com uma conduta. E você cede a qualquer coisa que chamar a sua atenção. Acredita nas mentiras do diabo, do seu adversário, cairá na armadilha sobre a qual Tiago alertou. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Presta bem atenção no que ele fala. Que as pessoas são tentadas e quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então você e eu, nós somos atraídos não pelos bons, mas sim somos enganados pelos nossos próprios maus desejos. E esses desejos nos fazem com que o pecado nasça. E quando este pecado nasce e já está maduro, ele produz morte. Não a morte física, talvez, mas a pior de todas é a morte espiritual, é o afastamento de Deus. Então ninguém se engane com isso. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós damos continuidade. Que você tenha um dia excelente, em nome de Jesus.